olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor. Levantado por seu amor. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz.
Espírito vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. 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 Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Uma alegria muito grande podermos compartilhar a palavra do Senhor, né? Privilégio meu e seu, né? De aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Estando aqui na igreja, orando, estudando, né? Preparando os meus sermões, aí resolvi gravar esta mensagem aqui mesmo, né? Saudade dos irmãos, saudade deste lugar que Deus fez para que possamos bendizer o nome do Senhor, bendizer o seu nome, entoar louvores, muito mais do que isso, né? Cumprir, né? O fazer discípulo. Que Deus possa estar nos abençoando nesta noite. Eu gostaria que cada irmão sentisse-se abraçados, né? E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa estar sobre a vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias desde já, né? Continuando, né? Chegando ao final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Agora nós estamos no capítulo 14 e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor:
Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? E assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta de som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim todos também vocês, se a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído, poderá dizer amém. Como o instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens em outras línguas, e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem-se um sinal não para os que creem, mas para os que não creem, a profecia. Para os que não creem, a profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso, se entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Toma cada um de nós nas tuas mãos. Aqui enquanto estamos, ó Pai, orando, buscando, ó Pai, lendo a tua palavra, aprendendo mais do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, possa alcançar, ó Deus, os meus irmãos nos seus lares. Toma cada um de nós nas tuas mãos, Senhor, e esse início de semana seja um início de semana abençoador no Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade de te adorar, de bendizer o teu nome. Obrigado, Deus, nós te pedimos, fala conosco nesta noite e receba o nosso louvor e a nossa adoração no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Gostaria de cantar um hino neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Esposa do crente do Salvador.
Amém, meus irmãos. Que Deus possa falar ao meu e ao seu coração nessa noite. É um privilégio estar podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Paulo nos instrui que é preciso ter sabedoria no uso dos dons. Ele vem falando conosco através da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, perdão. Quando lemos, meus irmãos, este capítulo, o que podemos concluir é que havia lá na igreja de Corinto uma tendência de perder o domínio próprio, quando seus dons eram exercitados. Paulo traz à memória deles o que devia pautar e a igreja seria uns princípios fundamentais que deveriam reger as reuniões da igreja. E esses princípios, Paulo relata que eram 3 deles: a edificação, o entendimento e também fazendo tudo isso com ordem. Então vejamos, meus irmãos, alguns pontos desta palavra para que possamos compreender um pouco mais da palavra do Senhor. E Paulo vem dizendo aí, que os dons devem ser usados para a edificação. A primeira coisa que ele diz, que os dons precisam ser usados para que a igreja seja edificada, e não na edificação de uma só pessoa, pessoal. Ele diz no versos 1: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizam. Porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, a primeira coisa que Paulo vem nos falando aqui, é que devemos usar os nossos dons, eles devem ser usados para a edificação da igreja. Meus irmãos, a primeira coisa a se considerar sobre esse assunto é que as línguas que a Bíblia nos diz são idiomas. Atos 2,4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 6: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 8: como, pois, os ouvimos cada um na nossa língua, na nossa própria língua em que somos nascidos? Versos 11: e cretenses e árabe, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Primeira coisa que Paulo vem abordando é que era preciso procurar com zelo os dons, mas que o amor era o mais importante. Paulo alerta sobre a busca deles pelo dom de línguas e os encoraja a que busquem o dom de profetizar, que edificava o corpo, e não de línguas, porque quem falava em línguas falava para Deus e não a homens. Era um dom íntimo, particular e pessoal, e não público, e não traria edificação para o corpo, ou seja, para a igreja. Segundo meus irmãos Juan Carlos Ortiz, o dom de língua é um dom de pijama, não se assemelha à profecia, mas à oração e adoração. Você não fala a pessoas, mas a Deus. O exercício desse dom não é exibição nem evidência do batismo com o Espírito Santo. Se tomá-la sem o princípio regulador do amor, esse dom não passa de barulho, sem sentido e sem propósito. O grande erro, meus irmãos, dos coríntios era dar mais ênfase à edificação pessoal e esquecer da igreja. A edificação do corpo para eles era secundário. Então, o que o apóstolo percebe isso,
essa valorização inapropriada do dom de línguas e a negligência do dom de profetizar. Meus irmãos, nós não devemos imaginar o profeta do Novo Testamento como uma pessoa que prenuncia o futuro, pois até mesmo os do Antigo Testamento não se atinha a fazer previsões. Eles recebiam mensagem direta de Deus por meio do Espírito Santo e as comunicavam à igreja. Em sua maioria, a fazia por uma língua somente. Essa profecia aqui abordada não equivale à pregação de hoje. Os pregadores atuais estudam a Bíblia e preparam seus sermões. Nenhum pregador de hoje pode afirmar que possui a inspiração direta de Deus. O que Paulo trata aqui em contraste aos dons de língua e de profecia. Ele explica o valor supremo da profecia. O conselho que Paulo dá sobre a profecia, porque ela era melhor, porque ela edificava a igreja e oferecia ao mundo ânimo e consolo para aqueles que a ouviam. Já ouviu falar aquela velha expressão, fulano quer puxar as brasas para a sua sardinha? Se aplica aqui, claro que de forma mais maléfica. Algumas traduções, meus irmãos, se referem-se à língua estranha, em 1 Coríntios 14, 2, ou seja, outra língua. Na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, só fala línguas, não tem lá a palavra estranha. Notem comigo o verso 2 de 1 Coríntios 14, a palavra que descreve é glosson, ou seja, em língua. O verso 5, a palavra é glossares, ou seja, em línguas. Em nenhum lugar do Novo Testamento você encontra coisa alguma sobre línguas estranhas. Na igreja primitiva, meus irmãos, as línguas eram conhecidas e podiam ser identificadas pelos ouvintes, como já destaquei em Atos 2, 4, 6, 8 e 11. Talvez fosse uma língua estranha para quem falava e quem ouvia, mas não era desconhecido do mundo. Os versos 10, 11 e 21. Pessoas de maneira incorreta tinham a falsa ideia que as línguas fossem usadas para pregar o evangelho aos incrédulos. Pelo contrário, no versos 23 do capítulo 14, vemos Paulo preocupado com o uso excessivo do dom de línguas, porque os incrédulos iam pensar que a igreja só tinha loucos. Em Pentecoste, os cristãos falaram em várias línguas sobre as grandezas de Deus, mas Pedro pregou em aramaico para que todos os seus ouvintes entendessem. Então, meus irmãos, a primeira verdade aí é que os dons devem ser usados para a edificação do corpo, da igreja, e não pessoal, particular. Segunda verdade, meus irmãos, Paulo vem dizendo nos versos de 6 até o 25, que é preciso que tenha entendimento. Eu gostaria de abordar apenas o verso 11, mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Também no verso 19, contudo na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Versos 20, irmãos, não sejam meninos no entendimento, quanto à maldade sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Então Paulo fala que é preciso, que os dons deveriam ser usados para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, mas também que era preciso usá-los com entendimento. O relato que Paulo faz em suas cartas, ele exorta a termos entendimento. Em Romanos 12, 1, 2, ele nos exorta que o nosso cultuar seja com entendimento, para que nós possamos compreender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não basta apenas que preguemos, se transmitimos informações e se as pessoas não entenderem, não receberem de maneira correta, não terá nenhum
proveito. Se as pessoas não entenderam, se aquilo não entrar no seu coração, não vai haver mudança. A semente recebida em bom solo dá frutos, mas isso significa que é preciso entender a palavra de Deus. Tem um texto lá de Atos, que a Bíblia fala, que o eunuco, ele viajava sempre para Jerusalém, para adorar a Deus, sempre ele ia lá, e ele estava voltando, e ele estava lendo, a Bíblia, as escrituras daquela época, mas ali, na parte do Antigo Testamento, que ainda não tinha sido ainda, escrito ainda o Novo. E aí Filipe, ele foi arrebatado de onde ele estava e foi para este lugar. E aí ele está lendo, Filipe chega e pergunta para ele: entendes tu o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E aí ele fala: como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Então a palavra ela só vai fazer efeito no meu e no seu coração se nós a entendermos. Então, quando uma pessoa está falando um alemão e eu não compreendo, não vai fazer nenhuma diferença para mim. Está falando italiano e eu não sei nada de italiano, não fará nenhuma diferença para mim. Agora, se ela fala o bom e velho português, aí eu vou assim compreender. Mas o que Mateus 13, 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Quando estamos em um culto público, meus irmãos, segundo Paulo, é preciso que haja entendimento. Ao sairmos, é preciso dizer: eu entendi, a minha mente foi clareada. Para sermos edificados, meus irmãos, devemos preparar o coração para recebermos a palavra. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Primeira carta aos Tessalonicenses 2,13. Esse versículo deixa claro para nós que nem todos os que escutam verdadeiramente ouvem. Segundo Warren W. Wesley, certa feita depois de pregar em uma reunião importante, Joseph Parker, um conhecido pastor da igreja congregacional, ele foi abordado por um homem que apontou um erro em seu sermão. Parker ouviu a crítica do homem com paciência e perguntou: o que mais você entendeu da mensagem? Essa pergunta desarmou o crítico, que não demorou a subir na multidão. É muito, meus irmãos, frequente as pessoas se apressarem em julgar o sermão, em vez de deixar a palavra de Deus nos julgar. Paulo, nos versos 6 a 11, usa 3 ilustrações simples para provar os seus argumentos sobre a necessidade de entendimento para que um ministério espiritual seja edificante. E ele faz a aplicação de sua ilustração nos versos 12 a 25. Ele aplica o princípio do entendimento ao próprio locutor, ou seja, a ele mesmo. Nos versos 12 a 15, ele traz a memória dos coríntios, mais uma vez, de que é melhor ser uma bênção para a igreja do que ter um elevo espiritual pessoal. O falar em línguas, o ser interior pode participar, mas a mente não compartilha essa experiência. É preciso observar, meus irmãos, que o termo Espírito, em 1 Coríntios 14, 14 e 15, não faz referência ao Espírito Santo, mas sim ao ser interior, como em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 11. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nos versos 14, 16 a 20, Paulo aplica esse princípio aos outros cristãos da igreja, supondo que eles ouviram, mas não entenderam. Como responderemos, meus irmãos, a mensagem se não a entendemos? Há 2 momentos na mensagem: quando a recebemos e
quando a compreendemos. Mas se nós de fato não compreendemos como isso vai fazer, como vai nos edificar, ela vai fazer morada nos nossos corações, se nós não a entendemos, portanto, como o indouto receberá se não compreender a mensagem pregada? Muitos acreditam que falar em línguas é sinal de maturidade espiritual, mas Paulo ensina que é possível exercitar esse dom, notem, exercitar esse dom, sem ser maduro ou sem ser espiritual. Como última aplicação, Paulo diz: se porventura entre alguém no culto que ainda não é convertida, versos 25, 21, 25, por isso lhes digo que a profecia é superior. Se vocês falam todos em línguas, pode ser que tenha intérprete, pode acontecer que o incrédulo saia sem que ainda não foi dada a interpretação. Vão ficar pensando que toda a congregação é um bando de loucos. Notem comigo nos versos 23, ele diz: assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Paulo vem falando isso aí para mim e para você. Mesmo que haja intérprete, será que eles vão pensar, que vocês são loucos, As línguas não foram instrumentos do evangelismo, nem em Pentecostes e nem na igreja primitiva. As línguas tinham uma mensagem especialmente aos judeus incrédulos. Era um sinal do julgamento de Deus. Paulo cita aí, nos versos 21, Isaías 28, 11 e 12, faz referência ao exército invasor assírio, cuja língua bárbara os judeus não conseguiam entender. A presença dessa língua era sinal do julgamento de Deus sobre a nação. Deus preferia falar com seu povo em uma língua clara e inteligível, mas os pecados contumazes de Israel tornou isso impossível. Então ele fala no verso 21, na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Meus irmãos, terceira verdade, Paulo vem nos ensinando, está a partir dos versos 26 a 40, e eu gostaria de estar abordando apenas o 26 e o 40. Diz assim: que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, outro tem um ensino, outro traz uma revelação, aquele que fala em línguas e outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. E os versos 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então Paulo diz que é preciso que haja ordem na igreja. Tudo que for feito seja para edificar, e tudo aquilo que for feito seja feito com decência e com ordem. Duas declarações, meus irmãos, que andam juntas: sejam feito tudo para edificação, e tudo, porém, sejam feito com decência e ordem. Os problemas da igreja de Corinto tinham um problema específico: havia bastante desordem em seus cultos. Os dons espirituais deles eram para se promover, agradar a si mesmos, não com a intenção de edificar os irmãos. O centro lá era a exibição e não a edificação. Se acharmos, meus irmãos, que aquilo que eu faço no culto é mais importante do que os nossos irmãos, o culto perde o sentido e ficamos impacientes, querendo que o culto acabe logo. Meus irmãos, notem comigo que os que falavam em línguas eram os mais problemáticos. Veja quantas instruções Paulo dá a eles. Começou a ter esse mesmo problema também lá na igreja de Tessalônica. Paulo os instrui em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. E para concluirmos, meus irmãos, essa palavra, o grande problema, meus irmãos, que eu vejo é que nós discutimos questões que foram importantes no passado, mas não é para os nossos dias. Os chamados dons de milagres cessaram. Eles foram importantes para a obra de fundação dos apóstolos. Essas coisas aconteciam para dar credibilidade à pregação dos apóstolos.
O dom de profecia e o de línguas cessaram, não são mais necessários. Havendo línguas, cessarão. 1 Coríntios 13, 8. Paulo é para mim um dos mais importantes escritores da Bíblia. Ele trata desse assunto somente até aqui, e notem que ele está corrigindo e não instruindo a fazê-lo. Creio que se isso fosse para os nossos dias, meus irmãos, Paulo falaria mais sobre o assunto. Eu não perco o meu tempo com discussões, porque isso não edifica a mim e nem tampouco a igreja. Se esse assunto surgir, vou para a Bíblia com os seguintes textos: Atos 2, 6 e 8. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia na sua própria língua. Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, e também em 1 Coríntios 13, 8, parte B, havendo línguas, cessarão. A grande verdade que fica para nós, meus irmãos, desse texto, que eu não tenho dúvida, é que houve sim dom de línguas, idiomas, para dar credibilidade à pregação dos apóstolos, mas assim como houve, cessou. A revelação ela é progressiva e tudo se converge em Cristo. Ele é o ponto fulcral. Por isso o apóstolo diz que o mais importante é o amor, pois o amor é o próprio Deus. Portanto, meus irmãos, é preciso que o amor permeie as nossas vidas, para que a igreja possa demonstrar este amor que é o próprio Deus. Que Deus nos abençoe, que sejamos, que possamos agir com entendimento, não com palavras vãs, tolas, discutindo discussões que não vai levar a nada, não vai edificar a igreja. Essas coisas aconteceram naquele tempo, foi para uma função específica, ficou lá. E há bastante textos muito claros para dar credibilidade àquilo que nós estamos falando, a palavra que está falando, e aqueles textos de Atos é bem claro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e tenhamos toda uma semana abençoadora. Que Deus possa abençoar o seu coração. Continue orando pelos irmãos da igreja. Ore por mim e pela minha família. Há tempos difíceis, meus irmãos. Estamos passando algumas dificuldades. E que Deus possa estar nos abençoando, dando-nos coragem, força para prosseguirmos. Mas muito mais do que isso, que a palavra do Senhor, em meio a todo esse emaranhado, nós não venhamos deturpá-la. Vamos pregá-la para que haja entendimento, com discernimento, e para que haja edificação na igreja do Senhor. Este é o propósito da palavra de Deus, que é uma pessoa, Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembra uns dos outros aí, meus irmãos, nesses dias, nós não podemos estar muitas vezes com cada um de vocês, mas lembre de nós, da minha família, de mim, possa abençoar a sua vida, a sua semana. E vamos orar, meus irmãos, e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome. Eu te louvo, te agradeço por esse privilégio de estar aqui neste lugar. Ó Deus, entrando para o 3º ano aqui na Igreja Batista do São Geraldo, eu sou grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Ó Pai, a tua palavra, ó Pai, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ó Pai, em momento algum eu tenho dúvida daquilo que o Senhor irá fazer por mim e através de mim. Obrigado, Deus, por cada irmão da Igreja Batista do São Geraldo. Cada vida, Deus, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, que o Senhor possa estar tomando com poder e graça. Ó Pai, que essa palavra possa chegar no seu coração e que haja entendimento e que haja edificação do corpo como um todo. Não edificar uma pessoa, Pai, individual, mas a todos como igreja. Que a tua palavra, Pai, possa falar aos nossos corações, com intrepidez, com autoridade, porque ela é autoridade. Ó Pai, e ela é poder para transformar, porque eu não me envergonho do Evangelho, assim como diz Paulo em Romanos 1,16, porque é poder de Deus.
Então, se nós queremos que as vidas sejam transformadas, precisamos pregar essa palavra limpa, a sãs palavra, o bom depósito. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós, que nós não venhamos dentro do palo. A tua palavra é tão clara e muitas vezes nós fazemos tanta confusão, tanto emaranhado, tanta complicação por aí, ó Deus, no que diz respeito, principalmente essas duas questões. Mas, ó Deus, nas nossas mentes, ó Pai, não permita que haja dificuldade, não permita, ó Pai, que aqueles que nos cercam venham colocar qualquer empecilho, ó Pai, no que diz respeito a essas coisas. É tão clara, ficou lá no passado, foi importante sim, mas elas não são para os nossos dias. Assim como muitas coisas, ó Pai, que está lá, não é para que nós tragamos para os nossos dias de hoje. É preciso ler a tua palavra, fazer uma nova leitura do Evangelho, mas a partir de Jesus. A partir de Jesus, que é a palavra encarnada. Te adoramos nesta noite e te pedimos, fala conosco, obrigado, receba o nosso louvor e a nossa oração. Toma cada um de nós nas tuas mãos nessa semana que se segue. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?